Bem-vindos à Terra Zero, aqui quem fala é o Fernando. James Gunn traz novidades sobre Man of Tomorrow e o futuro do DCU. Ele falou algumas coisas interessantíssimas sobre o filme e sobre o DCU no todo. Essas aí são as redes sociais, siga lá, curta lá, Instagram e TikTok, os vídeos de lá são diferentes daqui. Muito obrigado aí aos Bat-membros e os Super-membros, eu agradeço desde já no começo do vídeo aqui. Vamos para o assunto que interessa todo mundo aqui. Depois do fiasco que foi o episódio final de Pacificador, a gente teve o James Gunn muito ativo aí nas redes e falando algumas coisas super relevantes. Sobretudo o Man of Tomorrow. James Gunn fala sobre conectar também série com filme. Não espero que as pessoas entrem em Man of Tomorrow já sabendo o que é o Salvation. Vamos explicar isso no filme. Você vai descobrir tudo o que precisa saber sobre o desaparecimento de meta-humanos através desse filme. É um equilíbrio muito delicado ao escrever essas histórias, porque preciso fornecer a informação para o público, mas, ao mesmo tempo, não é um mistério. Vamos revelar coisas que já vimos em Peacemaker. Então, é preciso contar a história de um jeito em que quem já conhece a informação não fique entediado, e quem não conhece consiga entendê-la de forma simples e clara. Mas também sem sobrecarregar com coisas demais. Você não quer tornar essas histórias tão complexas. Precisa haver uma elegância na narrativa. Muitas coisas complicadas, tipo pedras mágicas que fazem isso e aquilo, não tem nenhum aspecto emocional. Uma prisão em outra dimensão é fácil de entender e explicar em uma frase. Ele também fala que o destino do pacificador nesse planeta não será abordado em Man of Tomorrow, mas a prisão para meta-humanos criada pelo governo em outra dimensão fará parte das próximas histórias do DCU. E aí ele fala sobre adaptar Salvation Run. Se eu não me engano, esse quadrinho foi traduzido aqui como Planeta dos Condenados, se eu não estiver falando besteira. Estamos aproveitando alguns elementos de Salvation, mas não estamos adaptando toda aquela história. Por exemplo, há uma trama bem específica nos quadrinhos que envolve o Coringa versus o Lex Luthor. Mas nós não estamos fazendo isso. A parte que realmente me chamou a atenção foi o começo, em que nos quadrinhos Rick Flag Jr. e Amanda Waller dizem algo como: os meta-humanos são um pé no saco. Eles continuam fugindo, então vamos simplesmente nos livrar deles de uma vez. E eles os enviam para outro lugar. O que, claro, traz várias consequências por mandar um monte de vilões para outra dimensão. E nesse caso, a única pessoa que está lá agora é um cara bom, que precisa sobreviver por conta própria, o Pacificador. E aqui ele comenta sobre o checkmate do DCU, que foi um gancho deixado aí no final da temporada de Pacificador. Sempre gostei do checkmate. As histórias do checkmate escritas pelo Greg Rucka são quadrinhos que eu realmente amo. Então eu sempre quis incluir o checkmate de alguma forma. E a ideia de permitir que a Adebayo realmente cumpra o que seria o seu destino, ser quem funda o checkmate nesse universo, também era importante para mim. Além disso, eu gosto da ideia de criar esse outro ambiente onde pessoas consideradas meta-humanas, maus, precisam encontrar uma nova forma de construir uma sociedade. E isso sempre foi algo que me interessou. Eu realmente gostei desse conceito desde o começo, quando ele surgiu. Bom, algumas coisas são interessantes a gente falar aqui nesse vídeo. Primeiro, não é porque o episódio final do Pacificador foi um lixo que o DCU acabou, que o plano tá comprometido, que vai ser uma merda. Eu vi muita gente falando algo desse tipo. Abandonei o universo. Abandonou até o primeiro trailer do The Brave and the Bold, né? Abandonou até você ver a primeira ceninha de ação dos Lanternas. Abandonou quando vocês verem a nova Mulher Maravilha, eu quero ver se vocês vão abandonar. O Pacificador eu falei, né? É uma série que eu achei irrelevante no todo, o gancho que ele deixa é muito pequeno e tal, tudo bem. Mas o Pacificador é só o Pacificador. Não é o Batman, não é o Superman, não é a Mulher Maravilha. Onde o James Gunn era obrigado a acertar, ele acertou, que foi no Superman. Ele não podia errar no Superman. A gente falou aqui, eu fiz vários vídeos, o filme mais importante desde Batman Begins. E ele foi de fato. No futuro, talvez ele vai ter mais importância do que ele tem hoje. Porque esse filme ele pode envelhecer
e todo mundo vai olhar pra esse filme e falar assim, mano, e se esse filme tivesse dado errado? A gente não ia estar aqui, sei lá, com todo mundo reunido agora, entende? Então, é importante falar isso, né? A galera às vezes faz um drama absurdo, né? Eu sei que o meu vídeo também eu fui muito sincero e dá a entender de que, nossa, acabou o sonho. Não é isso, né? Até falei que tinham coisas boas no episódio, tinham coisas... Eu fiz um vídeo depois, né? O futuro é animador pelo que eles querem fazer. Mas Salvation Run, que é tudo nessa época do crise final, né? Tem o Batman do Graham Morrison, enfim. É um quadrinho que as pessoas falam que é ruim, assim. Tipo, é um negócio bem fraco. E eu lembrei que tudo que vem antes do crise final não é da hora. A preparação pro crise final não é da hora. Tá até um ônibus gringo, que ele é desse tamanho, assim, tem mais de 1.500 páginas, que eles fizeram um compilado de tudo pra você entender como que chega na crise final. E na real mesmo, quando você lê o crise final, você não precisa saber o que veio antes. O crise final é uma história que ela funciona como uma história fechada. Ela funciona de fato. Lógico, vai ter algumas referências aqui e ali, mas não é uma coisa que você precisa ler um monte de quadrinho antes pra entender. O Crise Infinita já é um pouco diferente disso. O Crise Infinita você tem que saber o que é algumas coisas ali pra você não ficar 100% perdido, entendeu? O Crise Infinita das Terras é um pouco isso também. Beleza, o Salvation Run não é uma adaptação, certo? Que aqui acho que é Planeta dos Condenados, não é? Acho que é traduzido assim, se eu não me engano. Não é uma adaptação, ele só tá pegando o começo, ele só pegou a ideia do que é aquilo. A ideia é muito boa. Criar uma dimensão fechada. No Reino da Manhã tem isso, não tem? Que é aquela parada do tipo, olha, vamos prender aqueles meta-humanos lá e tal. Mas não é o ponto que o James Gunn tá pegando pra adaptar. Não é que tipo assim, ó, vou adaptar essa fase. Não. Ele pegou a ideia. Eu acho legal isso, pegar a ideia. E aí você cria esse planeta e ele fala, né? O pacificador não vai ser abordado lá. Então é bem provável que o pacificador não apareça em Man of Tomorrow. Pode ser que ele apareça no final, a mostrar, olha, ele tá preso lá também. Ou ele apareça só em outra produção? Pode ser. O que eu gosto dessa ideia? A gente vai ter o Superman junto do Luthor, uma ameaça maior. Quando o James Gunn postou a foto desse roteiro, eu não... Na hora, todo mundo pensou no Brainiac. Mas eu acho que não é, sabe? Tipo, eu tô pensando que... Sinceramente, depois desse final do Pacificador e o que vai levar e vai... Sabe, pra onde eles vão ali no Man of Tomorrow, eu acredito que não vai ser o Brainiac o vilão. Eu penso que tem que ser um vilão da galeria do Superman, tá ligado? Tomara que seja, porque o Superman tem uma galeria muito foda. Eu sempre falei aqui e ela é muito subestimada. Mas vamos ver o que eles vão fazer. Não dá pra cravar, ó, vai ser o Brainiac. O que as pessoas querem? O Brainiac. O que ele vai entregar? A gente vai ter que esperar pra ver. Quando que a gente vai saber quem é o vilão? Quando começar a escalação de elenco, provavelmente. Que aí vai sair na mídia, ó, fulano está em negociações ou foi escalado pra ser tal personagem do novo filme do Superman. Aí o James Gunn vai lá e posta, isso é verdade, igual ele sempre faz. Acho interessante todo o conceito pro DCU. Por que é interessante? Porque é diferente do MCU. E outra, o MCU, eu sempre falei aqui, né? Você sabia, desde o primeiro crossover, né? Pelo que eu assisti os 10 primeiros anos, quem era o vilão final. Você sabia. Algum de vocês falou que o Darkseid tinha que ser o vilão final. Eu concordo 100%. O Darkseid é o maior vilão da DC. Ele é o maior vilão e a maior ameaça da DC em muitas das vezes. A DC tem outras grandes ameaças, né? Mas em muitas das vezes o Darkseid tá ali. E em crossovers das antigas, os atuais, sempre tem ele. Por quê? O universo cósmico dele, tudo que envolve Nova Gênesis e Apocalipse, é muito rico. É muito rico e tem personagens muito incríveis. Então, eu acho muito difícil o James Gunn não trabalhar os novos deuses, até porque esse planeta já tem uma ligação com o Apocalipse, né? Igual eu falei no vídeo passado, é um planeta no qual muitas das vezes o Darkseid manda suas tropas ali para treinamento. Uma coisa que ele deixou claro, né? O que aconteceu ali com o Pacificador não tem nada a ver com o Man of Tomorrow. O Man of Tomorrow é só o fato de existir aquele lugar, né? E aquele lugar vai acontecer algo grandioso. Pode ter que chega lá e tenha monstros gigantes, o Luthor e o Superman tem que lidar com isso, mas não é só o Luthor e o Superman, né? Tem toda a Gangue da Justiça também. Então a Gangue da Justiça vai estar nesse filme, enfim. O James Gunn também falou, há um tempo atrás, antes de lançar os últimos episódios do Pacificador, que o Man of Tomorrow tem um tom diferente do primeiro filme do Superman, que é um filme mais cartunesco, é um filme mais quadrinesco. De fato, o primeiro filme do Superman é muito isso, né? E ele falou que tem um tom diferente. Eu acho que é muito por conta do Luthor ser um dos protagonistas junto com o Superman. E ele fala, né? Não vamos criar um grande mal, mas na verdade isso é mentira. Quando você está conectando tudo isso, vai ter um grande mal lá na frente. Só que você não vai talvez revelar que é o grande mal. Porém, entretanto, sobretudo, você tem esse planeta e se fizer um link com os novos deuses, vocês já sabem quem é o vilão, certo? Não sei se é isso que eles vão fazer. Então, muita gente está falando também que ele está indo muito naquela época do crise final.
vamos trazer o Crise Final pro DCU, acho isso bem improvável. Acho que eles podem pegar coisas, conceitos do Crise Final, o do Batman do Grant Morrison, provavelmente que vai ser inspirado na fase do Grant Morrison ou The Brave and the Bold, o próprio Superman tem inspirações do All-Star Superman, tudo bem. Mas eu acho que eles não vão adaptar nada, eles vão adaptar coisas pontuais, tipo Supergirl Mulher do Amanhã, é pontual, entende? É uma adaptação, não tem outra adaptação a não ser essa anunciada, entende? Na verdade tem o Monstro do Pântano do Alan Moore, que ele confirma, né? Tipo, ó, esse filme ainda vai acontecer, já falamos com o James Mangold, mas ele deu a entender que esse filme não precisa ser lançado agora, e ele tem razão. Por quê? Agora é a hora de você focar nos seus principais super-heróis. Eu sempre falo isso aqui, que são os personagens que vão... não é só que eles vão levar a narrativa pra frente. Qualquer personagem pequeno pode levar a narrativa pra frente, mas os personagens grandes, eles vão fazer o seu universo ganhar hype, coisa que os personagens pequenos não conseguem, né? Eu falei, o pico máximo do Pacificador é a metade do hype do Superman, entende? E é assim que vai funcionar com esses personagens menores. Eu sou contra uma produção do Checkmate, por exemplo. Eles vão falar, nossa, mas por que Checkmate é mó legal? Você pega aquela fase do Greg Rucka, né? Que ele fala, o Greg Rucka é um baita escritor, eu gosto bastante dele, gosto da Mulher Maravilha dele, da Batwoman dele, mas eu acho que não tem que ficar fazendo série do Checkmate. E você pega ali o Checkmate, por exemplo, a princípio você fala, pô, o Pacificador tá ali, de repente o Pacificador tá preso lá na PQP e tal, como que eles vão trazer o Pacificador? Será que o Checkmate vai ser sobre resgatar o Pacificador? Porque é isso, basicamente. Não quero ver uma terceira temporada de Pacificador, eu acho que não cabe mais isso. A gente vai ver Lanternas agora. Então, o Lanternas, eu vou fazer um vídeo específico sobre os Lanternas, tem novidades sobre essa série aí que ele falou já no passado, agora ele reafirma isso é importante pra gente fazer mais teorias aqui no DCU, mas os caminhos que eles estão levando, eu sempre falei aqui no vídeo, né, todos os caminhos me parecem levar a alguma crise. Significa crise infinita, certo? Que muita gente tá falando que é inevitável, mano, não é que é inevitável, por exemplo, Crise Infinita Terras, pra você fazer, eu falei aqui, né? A adaptação nos cinemas é muito complexa. A galera vê aquela porquice da CW e acha que com um orçamento maior você faz melhor que aquilo. Aquilo ali, mano, é uma atrocidade em inúmeros aspectos. Inúmeros aspectos. Se você coloca 300 milhões daquilo ali, aquilo não melhora. É ruim pelo roteiro, por um monte de coisa. Então, a crise pra você fazer das Infinitas Terras, que eu acho que isso não vai acontecer, eles vão pegar momentos dos quadrinhos e vão fazer as suas próprias sagas. Entende? Acho muito difícil você ver uma adaptação de uma crise. Sobretudo que nem a galera tá falando crise final, que é super complexo, megalomaníaco, grandiloquente, e no fim das contas é mais uma história sobre os novos deuses do que, sei lá, a crise final da DC, tá ligado? Tem algumas cenas bem impactantes ali no crise final, e algumas outras sagas da DC também, né? Mas falando especificamente dessa saga. Então, deixa embaixo nos comentários a sua opinião. Eu acho que a minha teoria ainda do Luthor ficar preso lá junto com os heróis acidentalmente pode ser que faça sentido, mas também não, porque ele vai estar de armadura, né? Então como que ele vai estar com uma armadura sendo que ele caiu lá acidentalmente, entendeu? Acho que ele tem que se preparar antes. Todo esse lance, né, do Rick Flag Sr. quase que vender a sua alma pro Lex Luthor, né? Acho que o Lex Luthor é um personagem que vai crescer muito no DCU, ele vai ser um dos principais, na verdade o James Gunn fala, né? Ele é um dos principais personagens do DCU, ator excelente, a abordagem do vilão é ótima, dê mais tempo de tela pro Nicholas Hoult, dê um roteiro bom pra ele, que ele vai destruir. E o David Cornswet, velho, graças a Deus, que ator bom, né? Ele transborda a essência do Superman. Nossa senhora, que alívio. Eu falei, né? Que bom que o Superman é um sucesso, né? Senão a gente tá vivendo um inferno aqui agora. Mas que bom, o Superman é um sucesso, deu tudo certo. Eu acho que esse filme, ele vai ter um teor muito mais épico, só pelo panorama que eles criaram. E ele vai ser um filme que ele vai chamar mais atenção do que o primeiro filme. E o primeiro filme, o sucesso, ajuda uma sequência. Certo? Comenta aí embaixo nos comentários a sua opinião, o que você espera de Man of Tomorrow e do que o James Gunn falou. Porque ele repete algumas coisas sempre, né? Porque às vezes a galera não entende o que ele tá tentando falar, isso é verdade. Mas comenta aí o que você acha. Eu continuo muito hypado pro Man of Tomorrow. Lanternas é a produção do ano que vem que eu mais quero ver. Vamos falar disso no próximo vídeo. Comenta aí embaixo nos comentários. Tamo junto. Até a próxima.